No último vídeo, pedi 50 likes para vocês para mostrar o passo a passo de como é possível escolher as melhores ações para longo prazo. Então, como prometido, segue este passo a passo, com os principais indicadores fundamentalistas que você precisa saber para escolher essas ações. E para quem ficar até o final, vai receber uma dica bônus. Existem uma série de dúvidas quando falamos em analisar uma ação. Acreditem, eu também tinha várias quando comecei a montar a minha carteira de renda variável. Antigamente, você deveria ser um expert em contabilidade, ter um contador na família ou como melhor amigo, pegar todos os demonstrativos financeiros e exercícios da empresa que você estaria analisando, balanços patrimoniais, relatórios de gestores e comparar todos esses documentos com os anos anteriores. Já cansei só de pensar no volume de papéis que os analistas tinham que analisar. Aí, imagina a organização que você era obrigado a ter que fazer para juntar todas essas informações comparativas e chegar ao múltiplo comum. Isso sem falar que depois dessa trabalheira toda, às vezes você nem iria investir nesta empresa, porque depois de toda essa análise, você chegaria à conclusão que essa empresa não é uma boa empresa para você investir neste momento. Mas hoje, existem sites gratuitos que disponibilizam esses indicadores fundamentalistas, já calculando todas as empresas dentro da Bolsa de Valores. Esses sites agrupam todas essas informações ao longo dos anos, junto com os dados mais importantes dos relatórios financeiros de cada empresa. E são esses sites que vamos utilizar para fazer as nossas análises. Podemos utilizar o Fundamentos, o Status Invest e o Invest Site. Lembrando que eu não tenho patrocínio de nenhum desses sites. Por esta razão, fica a seu critério qual vai escolher para fazer as suas análises. Eu utilizo todos. Cada um me oferece um dado importante naquele momento da minha análise. Depois que vocês souberem como analisar uma empresa, vocês vão utilizar aquele que preferirem. Para facilitar, os sites estão na descrição do vídeo. Bom, a primeira dica que eu passo para vocês antes de vocês começarem a analisar os fundamentos de uma empresa, e mais uma vez é uma regra, não, faz quem quer. Qualquer empresa que você tenha interesse em investir, você pode começar verificando o preço desta empresa pela fórmula de Graham. Benjamin Graham foi um economista inglês considerado um dos maiores investidores de todos os tempos. Considerado o pai do investimento em valor, o Value Investing, Graham revolucionou a forma de investir na Bolsa de Valores. Seus métodos de investimento a longo prazo se tornaram revolucionários, viraram um dos mais eficazes, seguros e rentáveis da sua época. E um desses métodos que utilizamos hoje é a fórmula que ele desenvolveu para comparar o preço e o valor de uma empresa, onde o preço é o que se paga para adquirir um ativo, já o valor é o que você ganha. Sendo assim, sua fórmula é composta pela seguinte equação: VI é igual à raiz quadrada de 22,5 vezes o VPA vezes o LPA de cada empresa. VI significa o valor intrínseco de uma empresa. O LPA é o lucro por ação e o VPA é o valor patrimonial por ação. Isso quer dizer que Graham acreditava que existia um valor justo a ser pago pelas ações de uma empresa. Resumindo, ele pagava no máximo 15 vezes pelo lucro de uma companhia e 1,5 vezes pelo seu patrimônio líquido. Portanto, se você está curioso para saber de onde ele tirou esse número de 22,5 que ele utiliza na sua fórmula, basta você multiplicar o 15 pelo 1,5, que vai ser igual a 22,5. Vamos usar um exemplo na prática? Se as ações da Vale estão sendo negociadas hoje a R$ 77,00 no mercado, basta entrar em um dos sites que mencionei anteriormente
e colocar os indicadores da Vale dentro desta fórmula. Então, temos o 22,5 vezes o LPA de Vale, que é 18,64, vezes o VPA de Vale, que é 35,32. Depois, basta calcular. Vamos chegar no resultado de R$ 121,70. Ou seja, o valor intrínseco de Vale hoje é de R$ 121,70. Se ela está sendo negociada a R$ 77, isso quer dizer que pela fórmula o valor de Vale hoje está barato. Mas então, só utilizar a fórmula de Graham para todas as empresas e comprar as ações mais baratas? Eu te aconselho a não fazer isso. Só estamos identificando, em um primeiro momento, se a ação de uma empresa está sendo negociada pelo seu preço justo ou não, utilizando a fórmula de um gênio dos investimentos. Mas não quer dizer que a sua análise acabou. Quer dizer que para ele que inventou esta fórmula, lá no seu tempo, com as empresas da sua época, com os múltiplos de cada empresa, esta fórmula funcionava. Sendo assim, o segundo indicador que vamos analisar é o P sobre L, ou o PL. O PL é o preço da ação negociada na bolsa, dividido pelo lucro líquido no ano desta empresa. Simplificando, é o tempo que você demora para recuperar o valor que você investiu nesta empresa. Se ela distribuísse 100% dos seus lucros para os seus acionistas e se ela continuasse a ter esse lucro líquido até hoje. Para você achar o PL, basta você entrar no site do Status Invest, por exemplo, clicar em uma empresa e ao abrir a página desta empresa, você vai descendo até os indicadores que você vai encontrar o PL. Esse indicador pode demonstrar também que uma empresa pode ter um PL alto. Pode ser que esta ação esteja sendo negociada a um preço mais alto, mais caro do que o que ela vale. Quer dizer que vai demorar muito tempo para você recuperar o valor que você investiu. Talvez não sendo uma boa empresa para investir neste primeiro momento de sua análise para os seus investimentos. Por isso aqui eu deixo uma observação. Nenhum indicador deve ser analisado sozinho, porque cada um analisa uma determinada situação desta empresa. Não adianta nada você analisar uma empresa só pelo PL, se você não sabe por qual razão este PL está alto ou está baixo. Um PL alto pode ser justificado por um histórico de lucro líquido crescente dessa empresa ao longo dos anos. Para você achar o histórico do lucro líquido, naquela página da empresa no Status Invest, descendo um pouco mais você vai encontrar a tabela com essa métrica. Leve em consideração todos os indicadores que você acha relevante para a sua análise, ok? Para simplificar a sua análise, você pode definir um teto e um piso para o PL. Há especialistas que definem um PL maior do que 20, significa que esta ação está cara. E um PL menor do que 3, ou seja, uma empresa que está sendo negociada 3 vezes o seu lucro líquido, significa que esta ação está muito barata, podendo representar algum risco para você, o investidor. O terceiro indicador é o Dividend Yield. É a relação percentual entre o que você investe e o que você recebe na prática de dividendos e JCP. Exemplo, se uma ação está sendo negociada na bolsa a R$ 150 e essa empresa pagou para o acionista R$ 20 nos últimos 12 meses por ação, isso significa que o Dividend Yield dessa empresa é 20 dividido por 150, que é igual a 13%. O quanto você vai receber de proventos no ano por cada cota que tem desta empresa. Cuidado ao analisar esse indicador. Não significa que um Dividend Yield alto é sinônimo de ótima empresa. Pode ser se o seu critério for voltado para dividendos. Caso contrário, procure saber mais sobre essa empresa. Porque às vezes as empresas consideradas small caps precisam reinvestir seus lucros no seu crescimento, onde o seu ganho será na valorização dessa ação ao longo do tempo. Se essa small cap lhe pagar dividendos, pode comprometer o seu fluxo de caixa, fazendo assim essa empresa recorrer e aumentar as suas dívidas. A contrapartida, empresas consideradas blue chips já atingiram o seu status de maturação no mercado, onde o seu crescimento
não será como era quando ela era considerada uma small cap. Ou seja, ela vai acabar distribuindo muitos dividendos para agradar os seus acionistas. Uma vez que não conseguindo crescer como antes, esta ação não vai valorizar como já aconteceu no passado. Se você quer buscar um número para atingir um equilíbrio entre uma small cap e uma blue chip, pode levar em consideração que um dividend yield de 6% é bem aceitável. Quarto indicador é o P sobre o VPA ou o P sobre VP. Esse é o preço da ação negociada na bolsa dividido pelo valor patrimonial por ação, ou seja, o valor patrimonial da empresa ou patrimônio líquido, que nada mais é que o valor dos ativos menos os passivos. Ativos são tudo aquilo que é precificado: veículos, maquinários, galpões, dinheiro em caixa, prédios e etc. Passivos são as obrigações financeiras da empresa para com terceiros: salários de funcionários, aluguéis, dívidas, fornecedores e etc. Patrimônio líquido representa o valor real de uma empresa no presente. Assim sendo, dividido o valor do patrimônio líquido pelo número de ações emitidas por essa empresa, temos o preço que esta ação deveria ser negociada na bolsa. Esse é o VPA. Então, se temos um P sobre VPA igual a 1, significa que esta ação está sendo negociada pelo seu preço real. P sobre VPA maior do que 1 significa que o mercado está pagando um preço maior por esta ação, pelo que ela vale de fato. E um P sobre VPA menor do que 1 significa que o mercado está pagando um preço menor por esta ação, pelo que ela vale. Esse indicador é igual ao PL. Não leve em consideração a perspectiva de crescimento no futuro dessa empresa. Cuidado com o que será considerado na sua análise, no momento em que você vai comprar a ação de uma determinada empresa. Empresas são negociadas o tempo todo na bolsa com valores superiores ao seu patrimônio líquido e ao longo do tempo continuam se valorizando. Para você achar o histórico do patrimônio líquido, basta você descer a página daquela ação no Status Invest, você vai encontrar o gráfico do balanço patrimonial. Basta você deixar o patrimônio líquido assinalado e você terá o gráfico dessa métrica. Com este próximo indicador, você saberá se uma empresa tem ou não rentabilidade. O quinto indicador é a margem líquida. Esse indicador nos mostra o quanto as vendas de uma empresa de fato se transformaram em lucro. É o lucro líquido sobre a receita líquida da empresa. Resumindo, o lucro líquido é o quanto sobra de dinheiro para a empresa, depois ela ter honrado com todos os seus gastos. E a receita líquida é a quantidade de dinheiro que entra na empresa depois dela ter realizado as suas atividades, como prestação de serviço ou venda de produtos. Dica: empresas com mais de 10% de margem líquida são empresas boas, sinal que essas empresas operam com folga de caixa. Empresas com margens menores de 10% geralmente tendem a sofrer prejuízos com uma eventual crise no nosso mercado. Agora, existem empresas que trabalham com as suas margens apertadas, mas ainda assim performam positivamente na linha do tempo. Mas nesse primeiro momento, façam as suas análises baseados nessas métricas. À medida que vocês forem aprendendo, forem adquirindo experiência, vocês podem pensar em investir nessas empresas que são consideradas mais arriscadas. Outra dica: separem as suas análises por empresas do mesmo setor, porque dessa maneira você vai identificar aquelas que são as melhores para você de cada setor. E obviamente que você vai diversificar a sua carteira com as melhores ações de vários setores, para minimizar os seus riscos. Lembrando, para se ter uma carteira mais protetiva, você precisa diversificar o seu patrimônio líquido em bons investimentos. E para você conferir a margem líquida de cada empresa, lá na página da empresa no Status Invest, descendo esta página, você vai encontrar os indicadores eficiência. E nesse campo você terá a margem líquida com o seu respectivo gráfico. O sexto indicador é o DB sobre o PL. É a dívida bruta da empresa, ou o quanto ela tem de dívida sobre o patrimônio líquido.
De forma simplificada, empresas com um DB sobre o PL menor do que 1 ou menor do que 100%, cuidado! Isso significa que esta empresa tem um valor de dívida maior do que ela vale. Dica: para este primeiro momento da sua análise, empresas com um DB sobre o PL maior do que 0,5 ou maior do que 50%, vale a pena continuar a sua análise. De novo, no Status Invest, descendo a página daquela empresa, você vai encontrar logo abaixo da tabela de payout o campo de patrimônio líquido e dívida bruta. É só dividir o DB pelo PL. O sétimo indicador é o ROI. Traduzindo, é o retorno sobre o patrimônio líquido. Esse é outro indicador importante que também fala sobre a rentabilidade de uma empresa. Ele mede quanto o patrimônio líquido da empresa gera de lucro líquido para você, o acionista dessa empresa. Para calcular o ROI, é só dividir o patrimônio líquido pelo lucro líquido da empresa. Mas como eu não quero que vocês fiquem fazendo um monte de contas, lá na página da ação no Status Invest, você vai encontrar os indicadores de rentabilidade, consequentemente o ROI. E para ficar fácil a sua análise para esse indicador, sugestão: empresas com ROI acima de 15% são excelentes empresas. O oitavo indicador é o EV sobre o EBIT. EV, traduzindo, é o valor da empresa precificado pelo mercado. Resumindo, é o valor das cotas negociadas na B3 vezes o número de cotas emitidas mais sua dívida líquida. E o EBIT, traduzindo, lucro antes dos juros e imposto de renda, ou lucro operacional. Não vou entrar tanto na questão desse indicador, para não confundir a cabeça de vocês nesse primeiro momento. Quanto menor o EV sobre o EBIT, melhor. Isso mostra que a empresa está subavaliada em relação aos recursos gerados por ela. Também vocês encontram este indicador na tabela do Status Invest, lá na página da empresa, nos indicadores de valuation. Ainda temos outros critérios de análise, como a qualidade da governança na empresa, se esta empresa está listada no novo mercado, se os sócios majoritários dessa empresa possuem ações dessa empresa ou simplesmente estão se desfazendo das suas ações. A reputação da empresa no Reclame Aqui, se o governo tem participação significativa e direta nessa empresa, entre outros. Todas essas métricas vocês encontram lá na página da empresa no Status Invest, descendo na parte de comunicação e índices com a empresa. Uma consideração final: uma empresa de fato é um bom investimento se ela consegue manter esses fundamentos, os seus fundamentos. Sendo assim, a minha sugestão é você, pelo menos uma vez por ano, reavaliar as empresas que investiu, com esse passo a passo que fizemos hoje, para saber se ela continua ou não sendo uma boa empresa para você investir. Sempre ao analisar uma empresa, você deve responder se os resultados que você obteve são favoráveis para você continuar ou começar a investir nessa empresa. Se a sua resposta for não, talvez essa empresa não seja uma boa opção de investimento neste momento. Ou seja a hora de você se desfazer, de você vender as ações dessa empresa. Além disso tudo, se você quiser ter muito mais informações sobre as empresas que está analisando e que tenha interesse em investir, como balanços, relatórios, gráficos e muito mais, basta você digitar na aba de pesquisa do Google o nome da empresa seguido das letras RI. Por exemplo, Vale RI. O RI significa Relação com os Investidores. Basta você clicar no primeiro link do resultado que você será direcionado para a página dessa empresa e verificar todas essas informações. Eu sei que hoje foi bastante conteúdo de análise. Revejam este vídeo quantas vezes for necessário e comecem a fazer as suas análises. Se este vídeo te ajudou e você gostou do conteúdo de hoje, deixa aí embaixo o seu like. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E compartilhe este conteúdo com todos os seus conhecidos. Maravilha? Assim, vocês me ajudam demais. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e tchau!